com muita alegria. Nesse mês de dezembro, nós trabalharemos alguns temas ligados ao nascimento de Jesus Cristo, ao que nós chamamos de Natal de Jesus. Chamaremos este tempo específico de Semana do Advento. O que é o Advento? Advento vem do latim, adventus quer dizer chegada. É um tempo de preparação para a festa do Natal. Para os cristãos é um tempo de alegria e de expectativa. No calendário religioso, esse é um tempo que corresponde às 4 semanas que antecedem ao Natal. As 2 primeiras semanas trabalharemos a espera da vinda de Jesus e a necessidade de prepararmos o nosso coração para o nascimento do Salvador. E as outras 2 semanas a respeito da alegria e da salvação. Então, não é só uma preparação para o Natal, mas é uma preparação, uma ardente expectativa para a segunda vinda de Cristo. Então, esse tempo de advento é um tempo especial, onde, no mês de dezembro, na minha adolescência, já Papai Noel de agosto, o Onogás. Em agosto, eles começavam a falar do Papai Noel. Foi ficando cada vez mais antecipado. Antes era novembro, a gente entrava em novembro e falei, meu Deus, acabou o ano. Já começou luzinha, pisca-pisca em novembro, até a Nogás falar do papai de agosto. Falei, se chegar em setembro, eu chuto o pau da barraca. Por quê? Porque começa já uma tendência de explorar só o presente, só o mercado, só aquela questão do consumo, do consumismo, e a igreja que bate contra essa questão do consumismo. Nós não podemos deixar de refletir e de meditar a respeito do Salvador, a respeito de Jesus Cristo, da sua vinda, como ele foi prometido, como começou toda a história. Então, durante todo o mês de dezembro, estaremos refletindo a respeito do Advento. Então, nós vamos começar hoje. O Advento é um tempo de expectativa. Cada semana teremos um tema. O tema de hoje é o Advento, um tempo de expectativa. E eu gostaria que você viesse, que você fizesse convites, porque nós vamos falar exclusivamente a respeito de Jesus Cristo, do prometido, da sua vinda, morte e ressurreição, da sua segunda vinda. Você não pode perder. Esse mês vai ser uma bênção, mais do que as outras. Então eu queria pedir para você abrir comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 7. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías capítulo 7. Eu vou ler na minha versão, ela pode ser um pouco diferente da sua, mas nós vamos seguir, vamos ler todo o capítulo, depois eu explico. Amém? Amém. Vê se tem alguém do seu lado aí sem Bíblia, algum visitante. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, Isaías capítulo 7, verso 1. Filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, que se movem as árvores do bosque como vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear Jazube, saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, caminho do campo do lavandeiro. E disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar
no meio deles o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrado e deixará o seu povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, filho de Remalias. Se não credes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti o Senhor teu Deus um sinal. Pede ou embaixo das profundezas ou em cima das alturas. Pausa. Até aqui foi o Senhor falando pelo profeta ao rei. E agora o profeta da parte de Deus, e Deus falando com o profeta. Pede um sinal a Deus. Vamos continuar. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Na outra versão, não temerei ao Senhor. Então disse ele: ouvi agora a casa de Davi, pouco vós afadigastes aos homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que te enfada será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, sobre a casa do teu pai, pelo rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que é ao extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão e pousarão sobre os vales do deserto e as fendas das rochas, em todos os espinhos e todas as florestas. Vamos parar por aqui. Palavra do nosso Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra do Senhor. Suplicamos o teu auxílio. Somos homens, somos aqui carentes do Senhor e suplicamos que teu Espírito nos conduza nessa reflexão. O Senhor sabe, ó Deus, que está no meu coração, mas que o Senhor traga a sua palavra viva para dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor. Libera nossa mente, nosso coração. Não permita que nada desvie a nossa atenção nessa manhã. Queremos estar atentos à voz do Senhor, à palavra do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui tem uma palavra de Deus por meio do profeta, não só ao rei, mas ao povo. O livro do profeta messiânico, Isaías, tem sido chamado a Bíblia dentro da Bíblia. Alguns chamam de mini-Bíblia, por causa da semelhança da sua estrutura com a estrutura da Bíblia. Curiosamente, o livro de Isaías está naturalmente dividido em 2 grandes seções, assim como a Bíblia. E também é dividido em 2 partes. Curiosamente, o livro de Isaías tem 39 capítulos a primeira parte e 27 capítulos a segunda parte. Tanto no Velho Testamento quanto o Novo também são divididos assim. A primeira seção do livro de Isaías contém uma mensagem com ênfase no julgamento divino sobre a nação pecadora, na lei, e faz referência messiânica ao Messias. A segunda seção realça a graça, a redenção prometida, oferecida e realizada pelo Senhor, o Redentor de Israel. Então nós começamos a nossa reflexão, o advento, um tempo de expectativa, com uma palavra do Senhor no Velho Testamento, porque ele falava aos seus filhos e ao seu povo e apontava para o Novo Testamento. Aqui é uma palavra do profeta ministrada ao rei e ao povo que tinham desviado o seu coração dos caminhos de Deus. Dentro desse contexto histórico de Isaías, a sombra ameaçadora e cruel mostra o cruel monarca assírio pairava densamente sobre os impérios menores do Oriente Médio. Ao norte, Israel, apóstata, logo seria vítima dos seus inimigos. Mas ao sul, os reis de Judá reinavam precariamente. Eles reinavam sobre sombra de medo e de dúvida. Eles reinavam
contra os caminhos do Senhor, se desviaram também dos caminhos retos do Senhor. Embora o nome de Yahvé estivesse nos lábios do povo e dos sacerdotes no pequeno reino de Judá, seu coração se desviara para outras direções. Nós podemos ver essa história também no segundo livro de Reis, capítulo 16 e capítulo 18. A cada dia a fé e o poder de Deus diminuía no coração do povo. A cada dia o povo tinha menos fé no poder e na capacidade de Deus, porque tinha desviado seus olhos de Deus, tinha desviado seu coração do caminho de Deus. E o ser humano é assim, constantemente tira os seus olhos do eterno, tira os seus olhos de Deus, escolhe os seus próprios caminhos e começa a colher sobre si as escolhas que faz. Escolhe não buscar os conselhos de Deus, tira os seus olhos da palavra, tira os seus olhos e toma as decisões que acha que tem que tomar, porque acha que entende mais, que conhece mais, sabe o que é melhor para você, e depois fica reclamando das consequências pelo caminho que você escolheu. O ser humano é assim, mas Deus é gracioso, e por isso escolhemos trabalhar aqui com o texto de Isaías, para mostrar também a graça de Deus se manifestando no Velho Testamento. Nós não podemos conversar e estudar o Velho Testamento sem entender o que Deus veio fazendo por todo o Velho Testamento e a sua consumação no Novo Testamento. A Bíblia, dizem os teólogos, é um livro só de um só Deus com uma só verdade. Toda a Bíblia, ela é palavra de Deus e tem uma só mensagem, que é Cristo. Do início ao fim. Em Gênesis, Jesus foi prometido por conta do pecado. E Jesus vem sendo trabalhado e ministrado durante todo o Velho Testamento para a sua chegada no Novo Testamento. Então nós não podemos deixar de entender todo esse contexto trabalhado por Deus na vida do povo. E o povo vivia de forma hipócrita diante de Deus, baseado no formalismo e não no verdadeiro temor ao Senhor. O que o temor ao Senhor pode fazer no coração? E o que a falta do temor pode fazer? Nós não somos muito diferentes do povo de Israel. É fácil ver nos seus desvios durante toda a sua história, parte daquilo que nós mesmos vivemos na nossa vida. Tirando os olhos de Deus, esfriamento espiritual, idolatria, constantemente estamos nos entregando aos nossos próprios deuses, e Deus sempre por graça e misericórdia chamando os nossos corações. Quando entramos num novo trabalho, num novo curso, numa nova faculdade, na família, quando de repente entre a palavra de Deus e a nossa vontade, entre o que é certo e o que é errado, nós titubeamos. Quantas vezes você titubeou? Quantas vezes você trocou o certo pelo errado? Quantas vezes você trocou o justo pelo injusto? Porque essa faz parte da sua natureza pecaminosa. O mesmo mal estava dentro do coração do povo de Israel. E eu vou passar aqui, não vou fazer um estudo sobre a carta, nem sobre o capítulo de Isaías, porque nós estamos conversando a respeito do advento, essa expectativa a respeito do Messias. Por isso eu estou passando por cima, mas eu gostaria de deixar aqui marcado alguns pontos que não só fazem parte desse capítulo, mas amarram o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nesse contexto, o profeta Isaías repreende o rei Acaz e sua corte, que não dão mais valor à revelação divina. Mas, por maior que fosse a sua angústia e perigo, seria dos judeus que nasceria o Messias. Então eles tinham essa certeza, sabiam que estavam correndo grande perigo, grande risco de serem exterminados da face da terra. E aqui eu começo a fazer um link com a sua vida e com a minha vida a respeito do juízo. Eles não poderiam ser destruídos enquanto essa profecia não fosse cumprida. E nós temos também uma palavra de Deus com relação à vinda do Messias, à vinda de Cristo. E depois agora temos uma outra palavra, também dele, de retorno. Ele também vai retornar. Mas aqui nessa palavra do profeta Isaías, que traz uma palavra de boa nova, uma palavra de esperança, também traz uma palavra de juízo.
Diante do rei, o profeta fala assim, pede um sinal a Deus. Não era o rei que estava dizendo, por favor, deixa eu pedir um sinal para Deus, para ver se ele está falando a coisa certa. Mas o próprio Deus, pelo profeta, disse, pede um sinal a Deus agora. E para mostrar o coração do profeta, do rei, ele disse, eu não vou pedir nada, porque no contexto aqui a ideia é, eu não temo a Deus. Apesar da dureza do coração dele, apesar da sua inclinação para a idolatria, para a profanação, o abraço de outra fé, o abraço de outro jeito de viver para Deus, que é contrário à vontade de Deus, ele disse, eu não temo a Deus. E essa palavra constantemente não sai da nossa boca, mas é o que está dentro do nosso coração. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos dizendo, não quero a vontade de Deus. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e aí a gente conversando num tema interessante, mas complicado, a respeito do livre-arbítrio. E eu falei a respeito do livre-arbítrio em relação à salvação. Eu falei, tá bom, mas vamos deixar de lado essa questão da salvação e vamos olhar para dentro do coração. Quando eu digo assim, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, Deus me deu liberdade de escolher entre o certo e o errado, de escolher entre agradar a Deus e desagradar, você está usando dessa sua liberdade para fazer o quê? Para fazer o quê? A sua própria vontade. E você está dizendo para Deus, ao fazer a sua vontade, a minha vontade é melhor do que a sua, eu sei o que é melhor para mim, fique com a sua que eu fico com a minha. Isso é rebeldia. Então, esse coração rebelde dentro de nós precisa entender não só a palavra de Deus com relação ao juízo e à condenação, mas em relação à graça. Porque se nós não entendermos o peso da condenação e do juízo, não entenderemos e não valorizaremos a graça de Deus. E agora, nesse momento, a palavra veio ao profeta e ele disse, pede um sinal, mesmo você sendo miserável, mesmo você não temendo a Deus, você sendo arrogante, orgulhoso, pede um sinal. E ele falou, não vou fazer um sinal. Eu falei, mas eu vou dar um sinal a si mesmo. Que Deus falou, eu quero dar um sinal, porque a palavra é minha, porque sou eu que estabeleço, sou eu que trago, sou eu que faço o que precisa ser feito. Eu gostaria de focar, dentro desse capítulo que lemos, na palavra profética e no sinal de Deus, que aponta para o Messias. Mesmo o rei não querendo, Deus disse, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, no versículo 14. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Para nós é uma bênção ouvir a palavra Emanuel, essa palavra profética, mas o que isso causou no coração do rei? Que palavra é essa? E que entendimento ele teve? Ele estava prestes a ser atacado, o rei de um lado, o rei da Síria, e do outro reino, querendo, tudo mancomunado para poder acabar com a raça daquele povo. Já haviam acabado com Israel, e agora se levantavam contra Judá, existia uma palavra de condenação contra eles. No seu lugar, o que você faria? Primeira coisa, meu Senhor Jesus, eu clamaria. Você vai ser destruído. E o Deus que veio ao seu encontro, trazendo uma palavra para a sua vida, você disse assim, não acredito em você. Era o momento de se render diante de Deus, de dizer, perdoa os meus maus caminhos, me socorre. Me socorre. No início, hoje, nós oramos por aquelas pessoas que estavam lutando na mente com alguma situação, na vida, na saúde, na casa. Por quê? Porque estão se deixando oprimir por situações. Deus é gracioso. O povo não pode esquecer da graça bendita do Senhor, por maiores que sejam os problemas, as adversidades, Deus continua existindo, continua sendo Deus e continua sendo bom. Esse povo podia confiar em Deus. Mas eu queria chamar o seu coração. Não, nem botei o relógio para correr. Mas fica tranquilo. Eu tenho noção de quando eu comecei. Vou botar aqui só para você ver assim.
Ó, isso é obra contrária, meus irmãos. Começa, está repreendido. Começa, é de Deus, hein? Não quer começar o cronômetro. Eu tentei, Senhor, mas o Senhor quis assim. Amém. Para que a gente possa compreender a mensagem de esperança no Velho Testamento, precisamos atentar para 3 pontos importantes dentro desse capítulo. Primeiro ponto, Deus se relaciona com o seu povo. Vamos repetir? Deus se relaciona com o seu povo. Nós não podemos esquecer isso. Desde Gênesis até o final, Apocalipse, é Deus se relacionando com o seu povo. Em Gênesis, Deus criou para si o homem e a mulher para se relacionar com ele, para a glória dele. Depois da queda, Deus criou para si um povo para se relacionar com ele. Deus se relaciona com o seu povo. Deus é aquele que fala, aquele que se relaciona, é aquele que ouve, entende isso. Ele não está distante, de forma sarcástica, vendo a desgraça da humanidade. Deus é um Deus presente, atuante, Ele fala, Ele ouve, Ele se relaciona, porque Ele tem prazer em falar com o seu povo. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, existe uma relação antiga e intensa entre Deus e o seu povo. Deus está constantemente chamando o povo de volta para Ele, constantemente chamando o povo de volta. Por que Deus precisa chamar o povo de volta? Pergunta retórica. Porque o povo estava constantemente se desviando dele. Como é que você chama um menino para perto de você? Quando seu filho vai para longe, você não chama o menino grudado de você. Menino, está aqui, mãe. Fulano, estou aqui, mãe. Você vai ficar gritando dentro de casa, ou no quintal, ou na praia, ou na roça, e o menino está aqui do seu lado. Mas se o menino saiu de perto dos seus olhos, a primeira coisa que você vai fazer é gritar, fulano! Você quer saber, pelo menos ouvir a voz dele. Se não estiver chorando, né? Se chorou, já era. Você deixou ele sair de perto de você, deu, como diz os adolescentes, deu ruim. Mas quando ouvimos a voz daquele que nos chama, nós sabemos que existe algo acontecendo nessa relação. Deus se relaciona, porque o povo se desvia. Ele sai de perto, baixa a cabeça, tira os olhos de Deus, para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia, para de vir ao encontro da igreja, ou então só vem ao encontro da igreja no dia de ceia, depois esquece que Deus existe, que a igreja existe. Aí Deus precisa trazer você para perto, porque Ele te ama. E Ele fez isso com o povo constantemente. Ele se desviava de Deus, e Deus trazia uma palavra, exortava, porque Deus exorta aquele que Ele ama, mas trazia para perto, porque a intenção de Deus é ter você perto dEle. Repete comigo, a intenção de Deus é me ter perto dEle. Não esquece isso, porque a vontade de Deus é Deus se relaciona com o seu povo. Deus está constantemente te chamando para a relação. Você não entende algumas coisas que acontecem na sua vida, no seu dia a dia, na sua semana? Muitas vezes é porque você tirou os olhos de Deus. Você só quer que Ele te abençoe. Você faz seus próprios caminhos. Era desse jeito que o povo estava vivendo. Olha, eu estou indo aqui, tá? Vou na frente, o Senhor que me abençoe aí. Eu não tenho tempo para ficar parado aqui esperando o Senhor, não. A semana está corrida. Senhor, por favor, dá seu jeito, me acompanha. É desse jeito que a gente vive. Apresenta a nossa agenda diante de Deus. Está aqui, Deus. Toda a minha agenda da semana. Faz o que der aí. Quebra aquele galho. Mas é Deus dizendo o seguinte: filho, vem para cá. Primeiro, eu te amo. Segundo, não é mais a sua vontade. E o povo tinha esquecido disso. Não era mais a vontade deles. Era a vontade de Deus que precisava ser satisfeita. Deus se relaciona com o seu povo. Deus está constantemente exortando o seu povo, porque Ele ama. Deus exorta aqueles que Ele ama. O ser humano precisa ser lembrado que existe um jeito certo de viver e agradar a Deus. O povo precisava lembrar disso. E tanto no Velho quanto no Novo,
a igreja também precisava ser exortada e foi exortada, porque não é o jeito da igreja, é o jeito de Deus. E nós do conselho oramos e buscamos a Deus para discernir o jeito de Deus, a vontade de Deus, qual é a palavra de Deus, o que Deus quer, o que Ele espera que nós façamos, porque não é fácil só chegar e apresentar tudo diante de Deus e pedir: Deus, agora o Senhor abençoa, mas meu filho, não é aí que eu quero que você ande. Como eu vou abençoar esse caminho se não é um caminho que eu tenho para a sua vida? Então por isso Deus te exorta, por isso Deus te chama para perto, porque Ele quer se relacionar com você e porque Ele te ama. Ele não vai deixar você bater cabeça por aí. Algumas vezes vai, para você aprender e voltar chorando, igual o menino que saiu de perto, para longe do pai e da mãe, e depois volta: mãe, eu caí. Aprendeu, filho? Caiu? Como que você caiu? É assim. Às vezes o pai até diz: meu filho, não faça isso, você vai cair. Aí cai. Está vendo? Porque você abriu a boca. Não, é porque o menino é um bocó. É porque ele fez o que não devia. Então, aprende. Bateu cabeça, não fica batendo cabeça. Volta. Volta para o pai. Fala: pai, está doendo. Me perdoa, porque eu saí de perto do Senhor. Mas eu queria que você guardasse uma coisa, fazer um parêntese, pausa a questão aqui de Isaías. Deus é gracioso, Deus não te trata segundo aquilo que você merece. E Deus não vai fazer o mal para que você aprenda. Deus não vai fazer alguma coisa, algum mal te acontecer, para que Ele possa expressar a sua bondade. Deus é gracioso. Às vezes, o mal que acontece sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, é fruto das nossas escolhas. Então, não ache que Deus vai precisar te jogar uma pedra na cabeça para você olhar para Ele. Porque se Ele te chamar, você vai olhar para Ele. Você vai olhar para Ele. Não tem outro jeito. Despausa. Voltemos. Deus está constantemente revelando sua misericórdia. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Não foi Ele, não foi o povo que pediu um sinal, foi Deus que disse: pede o sinal, não vou dar, mas eu vou dar. Eu vou dar um sinal, porque é a expressão da bondade e da misericórdia de Deus. Mas por quê? Porque Deus quer se relacionar com o seu povo. Então guarda isso. No Velho Testamento e aqui em Isaías, Deus se relaciona com o seu povo, Velho e no Novo Testamento. Segunda coisa que eu gostaria que você guardasse: Deus promete, anuncia e revela as boas novas. Deus promete, anuncia e revela as boas novas. Vamos repetir? Deus promete, anuncia e revela as boas novas. Ele não só está focado em você, porque Ele te criou para Ele, porque Ele quer se relacionar com você, mas por conta do seu mau caminho, da sua corrupção, do seu pecado, da sua ignorância, você está constantemente se desviando de Deus. Ele te exorta, te chama para perto, expressa sua misericórdia e revela a boa notícia. Que Deus gracioso, que Deus bom, não é só porrete na cabeça, não é só exortação, mas exortação de amor, de dizendo: vem para perto de mim. Deus promete. O povo era incapaz de sobreviver sem a intervenção de Deus. O povo é incapaz de sobreviver sem a intervenção de Deus. Naquele contexto de Isaías, o povo estava destruído. Não tinha jeito, não tinha solução, vários impérios ao redor, todos querendo dominar, e só Deus poderia sustentar. Mas mesmo sendo um povo de Deus, Deus trouxe uma palavra dura para aquele povo. Eu queria te animar, quando você ouvir alguma palavra dura ao seu coração, se anime. É duro ouvir que a gente está errado, é difícil ouvir que a gente está errado, mas não endureça o seu coração. Se renda a Deus, porque isso é uma expressão da misericórdia de Deus. É Deus trazendo a boa notícia para você. O profeta disse: o Senhor mesmo, o próprio Deus se envolve na história da humanidade e traz solução. Por quê? Porque o ser humano, deixado à mercê de si mesmo, se perde. Não foi isso que aconteceu no Éden?
Deus deixou o homem, Deus conversava com o homem, tudo perfeito, não tinha errado, só harmonia. Aí o homem escolhe o outro caminho, o homem escolhe a desobediência, o pecado entra na humanidade, e a partir daí, o homem constantemente deixado à mercê de si mesmo, ele perece, recebe juízo e condenação. Por isso Deus, o próprio Deus, se envolve na história da humanidade. Em Gênesis, Deus se envolveu na história da humanidade. Durante todo o Velho Testamento, Deus se envolveu na história da humanidade. Aqui em Isaías, Deus se envolveu na história da humanidade. E no Verbo que se fez carne, Deus se envolveu na história da humanidade. Porque Deus promete, Deus anuncia e Deus revela a boa notícia. Não só o Senhor mesmo, mas ele disse, o Senhor mesmo lhes dará. Lhes dará. Somente aquele que tem pode dar alguma coisa. Somente aquele que tem poder, somente aquele que tem força e autoridade é capaz de mudar o rumo de uma situação. Poder de dar algo a alguém. Só Deus tem a solução para os problemas do seu povo e da humanidade. O homem não podia chegar a Deus. O homem não podia mais, depois do pecado, se relacionar com Deus, e Deus providenciou um caminho. E nós hoje celebramos a ceia, que é essa graça bendita, manifestação graciosa e salvífica de Jesus Cristo. Mas foi Deus que preparou o caminho. Foi Deus que providenciou a salvação. Foi Deus, porque o homem, ele disse o seguinte, eu não quero ouvir o que você tem para falar, porque eu não acredito no seu caminho. Eu tenho os meus caminhos, e mesmo sendo ignorante, Deus mostrou graça ao povo e à humanidade. O profeta disse, o Senhor mesmo lhes dará. O dar é demonstração de generosidade. Aqui Deus graciosamente promete dar um sinal, uma forma de dar segurança ao seu povo. Mesmo o povo sendo idólatra e rejeitando a oferta de Deus, ele promete o Salvador. Não é isso a história de Jesus Cristo? Mesmo sendo oferta generosa e graciosa de Deus, ele não foi rejeitado? E não continua sendo rejeitado pela humanidade? Eu prefiro o meu caminho, porque esse caminho é muito duro, é muito difícil, é exclusivista. Deus é orgulhoso, Deus é arrogante, e eu escolho o meu próprio caminho. É Jesus Cristo sendo rejeitado pela humanidade. Por isso Deus deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu graciosamente, ele deu lá em todo o Velho Testamento, deu na chegada de Cristo no Novo, e continua dando vida a todo aquele que crê. Guarda isso, porque essa é a mensagem do nosso coração, e é uma mensagem graciosa. Então, para ninguém esquecer, primeiro ponto, Deus se relaciona com o seu povo. Depois Deus promete, anuncia e revela as boas novas. É um dar não merecido. Este é o abraço da graça de Deus. Terceiro ponto, para a gente passar a régua e ir para casa felizinho da vida. O Deus que age no Antigo Testamento é o Deus que se fez carne no Novo Testamento. O Deus que age no Antigo Testamento é o Deus que se torna carne no Novo Testamento. Vamos repetir? O Deus que age no Antigo Testamento é o Deus que se torna carne no Novo Testamento. Que abraço gracioso de Deus. Nós estamos falando aqui de tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo. Na encarnação do Deus Filho, vemos o ressurgimento da esperança. Não tinha mais esperança para o povo. Aquele povo já estava perecendo, e Deus deu uma palavra de esperança. Não existe esperança para o perdido, e Deus trouxe uma palavra de esperança. O Deus Filho que se fez carne. Ninguém imagina. Talvez tenha sido uma palavra, você esteja acostumado a ouvir sobre a encarnação do Verbo, mas você não imagina o que é para a segunda pessoa da Trindade encarnar. Você não imagina o que é abrir mão de ser Deus, dos atributos de Deus, para encarnar. O Deus Filho que se fez carne e habitou entre nós. Você entende? Isso é bonito, isso a igreja decora, mas nós deveríamos gastar mais tempo falando sobre a encarnação do Verbo.
Porque Jesus, o Cristo, Ele é Deus. É o Deus que se fez homem. É a imagem visível do Deus invisível. Esse é Deus. Ressurgimento da esperança. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Aleluia! O filho prometido será o Emanuel, que quer dizer? Deus conosco. Aqui veremos a pura revelação da graça bendita de Deus no resgate da humanidade. Deus agindo, trabalhando e escrevendo a história. Deus, Deus, Deus. Não tem nada a ver com você. Tudo tem a ver com Deus, do começo ao fim. Não seja arrogante. É Deus, Deus me salvou porque Ele me ama, é verdade. Mas porque Ele criou todas as coisas com um propósito. E tudo funciona do jeito que Ele estabelece. Deus do velho é o Deus que encarna no novo. Estamos ligando. Jesus, no momento que Ele encarna, que Ele nasce, Ele está ali no cumprimento das profecias, da palavra que havia sido dita, da restauração do homem. Deus criou para si um povo e estabeleceu sobre ele o seu reino. O Criador em Jesus, redimindo e restaurando a criação. O Criador em Jesus, restaurando e redimindo a criação. No Velho Testamento, o povo só olhava, só imaginava, esperava, aguardava com expectativa o dia do Messias, que ele viria da casa de Davi, do povo de Judá, e viria para restaurar a sorte, restaurar o reino, o governo. Ansiavam e cantavam e celebravam, porque era real a promessa, porque eles criam na promessa. Você continua crendo na promessa? Ele vai voltar. O verbo veio, o verbo não vem, o verbo veio. Ele entrou na história da humanidade, mudou o curso da humanidade e mudou as nossas vidas. Esse é Jesus Cristo. Aquilo que estava perdido e em desordem, agora encontra o rumo e propósito na ação redentiva de Deus. Jesus Cristo, no verbo que se fez carne. A esperança continua sendo o Deus eterno. O próprio Deus encarnado virá, como arauto da esperança de seu reino prometido. O Emanuel é o Deus entre nós. É Deus entre nós. É o verbo se fez carne. É a Trindade se relacionando com o seu povo e com a sua igreja. Mais uma vez, agora, o reino estabelecido e abraçando e dando a ordem. Por isso a esperança continua. Vamos amarrar? Deus se relaciona com o seu povo. Deus promete, anuncia e revela boas novas. O Deus que age no Antigo Testamento é o Deus que se carne no Novo Testamento. Isso é esperança. É uma palavra de esperança para o seu coração. É um tempo de expectativa e um tempo de esperança. Porque só nele nós podemos ter esperança. Por isso, amados irmãos, sigamos firmes no caminho em que Jesus nos foi proposto. Sigamos firmes celebrando a ação graciosa de Deus por todas as eras, aprendendo a confiar e descansar em sua mão poderosa. Aprenda a descansar na mão poderosa de Deus. Que saiamos daqui hoje com o coração cheio de expectativa, não pela vinda do Messias, pois o Cristo já nasceu, aleluia, mas pelo privilégio de sermos povo de Deus, por contarmos sempre com a sua presença santa entre nós, e por podermos em Jesus nos relacionar com Deus bondoso e cheio de amor. A sua palavra é, Ele vai voltar. Como povo de Deus, essa é a palavra de esperança. Podemos sair daqui celebrando o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, para que possamos viver uma vida de proclamação nessa obra redentiva de Jesus Cristo. Deus bondoso e cheio de amor, que te chama para perto, porque Ele quer se relacionar com você, quer te dar esperança e dizer, eu sou a vida que você precisa. Vamos orar? Fique de pé. Deus é gracioso, Deus é bom, Deus nos chama para perto, se relaciona com o seu povo e nos dá esperança. Nesse mês de dezembro, vamos falar sobre isso, sobre a pessoa de Jesus Cristo, o que a sua palavra